Fala galera do YouTube, eu sou o Tom Zé, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de tudo, pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o joinha. Fale aí sobre um assunto que com certeza você deve ter visto ou da capa, ou da thumb, ou então do título. Eu vou falar um pouco aí sobre Renato Gaúcho, Renato Gaúcho, novo treinador do Vasco, que já foi apresentado na quarta, então, falar um pouco sobre Renato Gaúcho, que se esperar, que já o tempo está passando, dá o final de semana já já. Quinta-feira, ainda falta alguns dias para quinta, mas foi um pouco o que esperar desse Vasco, com o novo treinador, o Renato Gaúcho. O que se esperar das final, eu não vou falar de todas as final, tá, gente? Eu vou deixar para falar mais da final do estadual, perdão, da final do Carioca e do final do Paulista, que eu assisti um pouco, Então, assisti o jogo do Palmeiras, vou ver o jogo se Deus quiser, o jogo do Fluminense e do Flamengo. Então, vou deixar para falar mais desses times que eu acompanho mais. E também vou falar um pouquinho, da final do Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Então, vou falar um pouco sobre essas final. Vamos começar falando um pouco sobre a final do Campeonato Mineiro. Eu vou ser meio rápido, tá? Vou tentar ser meio rapidinho aqui, dar um pouquinho da minha opinião que eu espero para esse jogo. O Cruzeiro não veio vivendo um grande momento, tá? O Cruzeiro recentemente contratou o Tite, que até conseguiu ganhar, 1-0, mas o Tite não veio fazendo um grande trabalho do Cruzeiro. Na verdade, o Tite não faz o grande trabalho, na minha opinião. É minha opinião já há alguns anos, tá? Desde como ele treinou o Flamengo, 2024, 2023 para 2024, eu acho que não fez um grande trabalho. É, e de Wapaca aí ficou um tempo parado, o caso foi pro Corinthians, mas acabou não indo, parece que problema de saúde, parece que teve uma crise de ansiedade, uma coisa assim, e foi pro Cruzeiro. Então, assim, o Cruzeiro, o Tito, ele não veio fazendo um grande trabalho, ele tem toda essa fama, tem algumas pessoas que devem sair um treinador etanqueiro, que acham um treinador etanqueiro. Eu acho que da seleção ele não fez um trabalho tão ruim, na minha opinião, tá? Eu não tô dizendo que foi um trabalho ótimo, mas ele fez um trabalho mais ou menos, ganhou uma Copa América em cima contra a Argentina, do Maracanã, aqui do Brasil, mas do Flamengo não fez um grande trabalho. Eu acho que é um treinador, na minha opinião, que está aí baixo, não faz um grande trabalho há um bom tempo. E agora o treinador do Cruzeiro, agora é treinador do Cruzeiro. Se for pegar o trabalho dele e comparar com o Leonardo Jardim, é uma diferença grande. O Leonardo Jardim faz um trabalho muito melhor que o Tite. Tudo bem que eu começo, pode ser que melhore. Atlético Mineiro, também Atlético Mineiro com novo treinador para essa temporada. Contratou o treinador domingo, uma coisa assim. Contratou um novo treinador. Um novo treinador, eu não conheço tanto, tá? Se não me engano, esse treinador foi o treinador lá do Estudiante. Então, um novo treinador, acho que é um novo estilo de jogo, coisa já foi demitido, Sampaoli. E eu acho que o Atlético Mineiro também não vive um grande momento, acho que não vive um grande momento, tá da zona, me corrija se eu tiver, mas tá da zona de rebaixamento, o Cruzeiro parece que também tá, da zona, então, espera aqui, gente. Então, assim, o Atlético Mineiro tá na zona e tá da zona de embaçamento como o Cruzeiro. Então, assim, eu acho que são dois times, tanto Cruzeiro e Atlético Mineiro, com novos treinadores, que não vivem um grande momento na temporada, essa é a grande verdade. E o Atlético Mineiro passou do sufoco, passou dos pênaltis contra o Cruzeiro, contra o Atlético, contra o América Mineiro. Então, assim, eu acho que dizer quem é favorito, cara, é uma final que, assim, que ia ser até apto, mas todo mundo tem um pouquinho, na minha opinião. Mas eu acho que é uma final que tá aberta. Eu acho que qualquer um pode ganhar. Eu acho que o Atlético Mineiro vai ganhar. Eu dou um palpite aqui que eu acho que o Atlético ganha. Porque nos últimos anos tem ganhado o estadual, mas eu não sei o que vai acontecer. O Cruzeiro também no ano passado eliminou o Atlético Mineiro da Copa do Brasil. Então vamos ver o que vai acontecer. O Atlético Mineiro ganhou também esse ano do estadual. Eu acho que o Atlético Mineiro ganha, mas eu acho que dois times vivem um momento muito ruim. Que coisa, dois rivais, dois maiores times de Minas Gerais vendo um momento ruim, mas eu acho que tem um grande final e vamos ver o que vai acontecer. É, Indo agora para outro assunto, outra final que vamos ter, é, campeonato estadual. Campeonato estadual Fluminense e Flamengo. Vou tentar ser um pouquinho mais, tentar um pouquinho ser um pouco apto. Que eu falei que ia ser apto como foi a do Cruzeiro do Atlético, mas demorou um pouco, mas perdão, Fluminense e Flamengo, momentos muito diferentes. Eu acho que o Fluminense começou uma temporada muito melhor que o Flamengo. O Flamengo, caso de poder ter ido lá por disputar a taça saiu do Carioca,
mas eu acho que o Fluminense vive um momento melhor. Claro que o Flamengo contratou um novo treinador, o Eudado Jardim. Eu acho que é uma incerteza, não tem como saber se vai dar certo ou dar errado, apesar que fez um trabalho bom no Cruzeiro. É, o Fluminense vai ser no momento melhor. Dá para dizer que o Fluminense é melhor? É, cara, se você pegar um time, o Flamengo hoje tem um time melhor, tem um investimento muito maior que o Fluminense. For a time, cara, que o Flamengo é favorito. Daí é para dizer que o Flamengo é favorito, mas pelo momento eu acho que o Fluminense deve ganhar, acho que o Fluminense vai ganhar essa final. Mas está aí aberto. Acho que também como Cruzeiro e Atlético Mineiro, acho que qualquer um dos dois pode ganhar. É um casco, mas o Fluminense vem tendo bom resultado contra o Flamengo. Vem, dá para dizer que está sendo uma pedra do sapato do Flamengo, então acho que o Fluminense pode sim levar essa final, levar esse troféu para casa, esse caneco, levantar esse caneco, esse troféu. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Fluminense esteja assim no momento melhor, mas eu creio sim, acredito que o Fluminense deve ganhar essa final. O Atlético, perdão, o Flamengo não vive também um grande momento. É um time que começou esse ano muito oceano, a torcida somando time sem vergonha. O time ganhou de 8-0, somando time sem vergonha, demitiu o Felipe Luiz. Então acho que o Flamengo não vive um grande momento, cobrança da torcida muito grande. E inclusive, perdão, o Felipe Luiz foi demitido do Flamengo, muito torcedor não gostou. Então vamos ver o que vai acontecer agora com o Leonardo Jardim. Mas eu acho que o Dallas ele tem essa coisa, ele tem um time de intensidade, transição, sei como vai ser o estilo de jogo, acho que vai, a variação tática, a questão tática vai depender muito, acho que do time, e eu acho que pelo time do Flamengo pode ser que jogue posse de bola, pode ser que jogue transição rápida, mas vamos ver o que vai acontecer, até porque o Flamengo tem jogadores de diversidade, então acho que vai ser um grande final, mas eu acho que o Fluminense tem conseguido fazer bom jogo, acho que não fez bom jogo dentro do Maracanã, e conseguiu uma sequência boa dentro do Maracanã, um time que está meio agonizado. Não é um dos meus times do Brasil, mas na minha opinião, em questão de resultado de futebol, dá para dizer assim que o Fluminense tem jogado um dos melhores futebol junto com o Palmeiras. Talvez se eu ficar atrás do Palmeiras, mas dá para dizer que hoje o Palmeiras e o Fluminense está entre os melhores times. Não é questão de time, eu falo do Fluminense. O caso do Palmeiras é um dos melhores times do Brasil e da América Latina, mas o Fluminense eu acho que questão de resultado de futebol, nesse futebol apresentado, o Fluminense tá entre aí os melhores, velho. Tá jogando o melhor futebol do Brasil, junto com o Palmeiras. Então acho que o Fluminense pode se ganhar. Falando em Palmeiras, falando do Paulista, para não ficar muito longo. O Palmeiras ganhou o primeiro jogo, tá? Diferente do Campeonato Mineiro e do Campeonato Estadual, afinal dois jogos, é do Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu o primeiro jogo com 1-0 do Novo Horizontino, jogando como mandante, né? Mas em casa, apesar que foi no ESPAC, foi lá de outro lugar, ainda mais foi de outro lugar, né? Mas ganhou o primeiro jogo. O Palmeiras ganhou de 1-0 no Horizontino. Foi um pouquinho do jogo que eu achei, apesar que já passou, mas eu acho que o Palmeiras foi melhor, mas o Novo Horizontino conseguiu competir, conseguiu jogar, digamos, de igual para igual. Mas o Palmeiras teve chance de fazer mais. Inclusive fez o segundo gol, o Gustavo Gomes, foi impedido. O que eu espero para esse segundo jogo, eu acho que vai ser um jogo muito disputado. O Novo Horizontino é muito forte dentro de casa. Eu não acompanho tá, o Novo Horizontino, mas pelo que eu vi foi um time bem agonizado. Então acho que esse 1-0 ainda está bem aberto. Eu ainda posso dizer isso, foi a final, foi a final. Inclusive, se eu não me engano, teve o pênalti, foi no Novo Horizontino e o goleiro lá do Palmeiras pega. Então, assim, eu acho que 1-0 ainda não é um placar muito magro essa final. O Horizontino é muito forte jogando lá no seu estado. Mas o Palmeiras por ter toda essa questão de ser um time tradicional do futebol brasileiro, um dos melhores times do Brasil, um dos times que do ano passado para cá mais investiu aqui do Brasil, que mais investiu dos times. Então, acho que o Palmeiras é favorito sim, ainda mais com essa vitória. Mas eu acho que se fosse 2-0, eu acho que daria para dizer que estava bem encaminhado esse título para o Palmeiras. Claro que é futebol, tudo acontece, mas eu acho 1-0 um placar muito magro. De repente, numa falta de um pênalti, num escanteio, o Novo Horizontino pode abrir o placar, fazer 1-0 e levar para os pênaltis, ou viar, ou EVT. Eu, se eu tiver que chutar, para dar o palpite, como eu digo, das duas finais dos outros campeonatos, dos outros estados, eu acho que o Palmeiras vai ser campeão. Em minha opinião, acho que o Palmeiras vai ser campeão. Mas eu acho que o Palmeiras vai deixar o Novo Horizontino jogar, vai deixar o Novo Horizontino ficar bem à vontade com o posse de bola. Não estou dizendo que o Palmeiras vai tentar o tempo todo ser de contra-ataque, pode ser que jogo com posse de bola,
mas já acredito eu que o Palmeiras vai sair de contra-ataque em alguns momentos, porque tem um time com jogador de velocidade. Eu acho que pode ser que o Palmeiras deixe o Davi João tendo meia voltada, e a meia voltada que eu faço é tocando bola pro lado, pro outro, deixar o time jogar e tentar sair de contra-ataque. Talvez o Palmeiras faça isso. Claro que se o Palmeiras quiser jogar com posse de bola, jogar para frente, ele pode, e tem um time para isso. Mas eu acho que a final tá aí aberta, mas eu creio sim que o Palmeiras deve ser campeão. É, é muito que o Palmeiras vai enfrentar o Vasco, inclusive é um assunto que eu vou falar um pouquinho sobre o Vasco agora. O Vasco contratou novo treinador, Renato Gaúcho, vocês já sabem, estão vendo, com certeza. Depois foi contratou da terça, anunciou da terça, teve a coletiva da quarta. Vasco e Palmeiras, um grande jogo, apesar que ainda falta alguns dias, vai para quinta-feira. Mas já para falar um pouco desse treinador novo, um conhecido aqui do futebol brasileiro, Renato Gaúcho, na minha opinião, um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Vou tentar ser breve, tentar ser o mais rápido possível, tá? Desse assunto que eu demorei um pouquinho já, o vídeo já passou de 11 minutos. O que eu acho sobre o Renato Gaúcho? Eu acho que o Renato Gaúcho é um dos grandes treinadores de futebol brasileiro. Eu acho que se for os últimos anos, principalmente, eu acho que dá para botar aí Dorival entre os melhores treinadores. É claro que se for pegar aí todo o composto de toda a carreira, todos os trabalhos, alguns treinadores do Brasil, perdão, daí para botar Filipão, daí para botar o Tite, Filipão já falei, Nato Gaúcho, quem mais eu poderia botar o Cuca, que também é um grande treinador, mas só que tanto o Tite, também, só que o Tite e Cuca já não fazem grande trabalho há algum tempo. Esses dois treinadores, tanto o Cuca, tanto o Tite, nesses últimos anos para cá, em 2024, 2025, ganharam seu estadual, é. O último título aí do Tite foi o estadual Carioca em 2024, e o último título do Cuca foi em 2025 o Campeonato Mineiro. Então, tanto que o Mineiro também já vem ganhando o Mineiro já há algum tempo, Campeonato Estadual em sequência. Então, assim, eu acho que são treinadores que não fazem grande trabalho já há algum tempo, tá? Claro que são grandes treinadores. Do caso do Renato Gaúcho, você pode até falar, mas o Renato Gaúcho, a última vez que ele foi campeão foi campeonato estadual, o Gaúcho, campeonato do Rio Grande do Sul. Mas só que o Renato Gaúcho, por exemplo, ele foi vice-campeão em 2023 e ele chegou na semifinal da Copa lá do Mundial, Copa de Clube. Então, assim, pegou uma Inter de Mião, que foi finalista na Liga dos Campeões contra o PSG. O PSG meteu 5-0, foi 5-0. Mas só que é um time muito bom, um time muito competitivo. E o Fluminense foi lá e ganhou com o Renato Gaúcho. Inclusive fez um campeonato bom, na minha opinião, o campeonato conseguiu botar o Fluminense numa boa colocação, mas depois pediu para sair. Eu acho que tem tudo para o Renato Gaúcho fazer um trabalho bom do Vasco. Eu acho que o momento do Vasco, primeiramente, é o Vasco sair da zona de embaçamento, o time voltar a ganhar confiança, eu acho que vai com o novo treinador, o time voltar a competir, ter bons resultados. Se vai brigar para o Libertadores, se vai ser campeão, outra história, outra questão, mas eu acho que é produção, humildade. O momento do Vasco agora é dos jogadores ganhar confiança, voltar a vencer o jogo e conseguir um bom resultado. O Renato Gaúcho tem toda essa questão de ser um time copeiro, inclusive ele falou que pouco é do brasileiro, que é o que eu acho. Eu acho que o que é muito melhor o Vasco tentar ficar aí no 12º, 10º lugar, um 8º lugar e focar das Copas. Muito melhor você tá bem do brasileiro e focar da Copa, porque tá ruim, brigando para o cair e tendo um jogo importante. Eu acho que o Renato Gaúcho, eu acho que ele vai conseguir fazer esse time competir. Eu acho que de primeiro momento vai ter aqueles resultados, porque o Renato Gaúcho consegue chegar em um time já conseguir um bom resultado, diferente do início, precisa de tempo. O Renato Gaúcho aí consegue fazer os times competir, consegue ter um resultado apto. É um treinador conhecido. Eu acho que esse jogo do Palmeiras é um jogo que pode ser um divisor de água para o Vasco. Se o Vasco perde, vai ficar numa situação muito complicada. Claro que ainda vai ter muito tempo, mas vai ficar numa situação complicada se perde. Se empata, também vai adiantar muita coisa. E se ganha, eu acho que pode ser uma virada de chave da temporada do Vasco. O Vasco não ganhou do Palmeiras há quase 11 anos, 10 anos mais ou menos que o ganha.
foi 2015, ou então 2026, vai fazer 11 anos se o ganhar, né, e tá feio. Então, eu acho que se o Vasco ganha do Palmeiras, ou dessa esteira do Renato Gaúcho, a torcida com certeza vai querer comprar essa ideia do Renato Gaúcho, comprar, que eu falo, é confiar, meio dizendo, confiar no treinador. Eu acho que São Januário, eu acho que vai ter muita gente, que é um novo treinador, é um treinador que fez um grande trabalho do ano passado. Então eu acho que pode ser um grande divisor de água esse jogo aí contra o Palmeiras, um jogo muito complicado. O Palmeiras, se não me engano, acho que é o ídolo campeonato, um dos melhores times do Brasil. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que se o Vasco ganha, vai ganhar muita confiança. Eu não sei qual vai ser o esquema que o Renato Gaúcho vai querer jogar, se vai ser com o 3-5-2, o 4-4-2, o 4-2-3-1, eu não sei. Vai ser com 3 zagueiros, 3 volantes, com 3 atacantes, isso eu não sei. Mas eu acho que o Renato Gaúcho, pelo que ele falou, talvez ele possa vir jogar assim, com um esquema mais fechado, hein? Jogar 3 zagueiros, 3 volantes, porque qual vai ser o desafio que o Renato Gaúcho tem que fazer do Vasco? Coisar essas falhas, da minha opinião, dos passos, que a vez o Vasco tem muito erro, na minha opinião, muitas vezes é os passes. O que mais eu poderia falhar? A questão de zagueiro muito adiantado, eu vai querer coisar isso do Vasco. O Vasco também é um time que desça à frente da área, à frente do gol, muito espaço para o jogador do time adversário finalizar. Acho que vai querer coisar isso, parar com esse negócio de zagueiro muito adiantado, zagueiro de lateral, zagueiro jogando de atacante, vai perto do ataque, vai ter que mudar, na minha opinião, essa questão, coisa isso. Então são questões que vai ter que coisar, é um grande desafio. Eu acho que esse tempo que ele tem, de quarta até a outra quarta, é mais ou menos outro dia de treinamento, eu acho que é um tempo bom, acho que no final de semana o Vasco vai treinar. Então assim, é um tempo bom, ele falou que vai botar os jogadores para do Tenhan, botar para ver o Tenhan, para ver lá a imagem, acho que vai botar os vídeos aí para corrigir os vídeos, do time jogando, acho que para corrigir as falhas defensivas. Então assim, eu acho que tem coisa assim para melhorar. Aí da finalização, eu acho que é um time que finaliza muito. Para você ter uma noção, parece que precisa de tinta finalização, é algo todo tinta finalização para fazer um gol. Então, assim, meu amigo, é todo jogo que você vai finalizar 30 vezes, não é? Você pegar um time que joga todo fechadinho vai ser fácil. Um time que tem uma defesa bem agonizada vai ser fácil. Então, assim, vai ter coisa essa questão. Botar esse jogador do Vasco é, com mais confiança, com mais, como posso dizer, com mais vontade de jogar e coisa e algumas coisas que eu falei. Então, eu acho que é um treinador conhecido, acho que tem tudo para dar certo do Vasco. E para o momento do Vasco foi a minha opção. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que já estamos passando de 18 minutos. Aqui o vídeo já está um pouco longo, mas vou tentar adiantar aqui. É, um esquema que eu acho que poderia testar, na minha opinião, do Vasco, perdão que foi adiantar aqui o negócio. Um esquema que eu acho que ele poderia testar é um 3-5-2. Como é um 3-5-2, para você que o sabe, é 3 zagueiro, tá? Você já deve saber, você deve ter de futebol, esquema tático. Eu acho que ele poderia testar esse esquema com 3 zagueiros ou com 3 volantes. Ah, mas isso daí é porque vai jogar todo fechado. Cara, eu acho o seguinte, eu gosto de time ofensivo, time com posse de bola. Mas o Renato Gaúcho é um treinador que vai escalar o time, botar a formação tática de acordo com o adversário. Vai ter jogo que vai botar o time para frente, o time ofensivo, três atacantes, mas eu acho que vai ter jogo como contra o Palmeiras, que vai fechar a casinha, eu acho. De repente, três zagueiros, então acho que testar esse esquema com três zagueiros acho que seria interessante. Ou com três volantes, né? Um 4-4-2 que inclusive o Palmeiras já jogou, que no caso são dois meia, do lado e do outro, aquela coisa do meia esquerda, do meia esquerdo, do meia direito. Acho que poderia testar isso. Então acho que tem várias variações táticas, acho que tem um bom time, na minha opinião. Acho que tem tudo para fazer esse time competir. Inclusive ele falou sobre isso, que do esquema tático, que vai de acordo com o time, com o time, falou. Então acho que com certeza ele está conversando no grupo, apesar que ele já é um treinador que estava vendo, o jogo, ele estava vendo o jogo do Vasco, ele já conhece alguns jogadores, não é? Conhece alguns jogadores, eu já di com o Ebano, ele já treinou, ele já estava com ele,
mas eu acho que ainda vai pegar esse tempo a conhecer os jogadores, ainda para ele estar conhecendo. Então, assim, vai ver, acho que vai jogar de acordo com o time, com a opção que tem, de acordo com o adversário. E isso é uma coisa que me agrada do Renato Gaúcho, que é um treinador igual, por exemplo, o Fernando Diniz. Fernando Diniz gosta de jogar do 4-2-3-1, perdão, do 4-2-3-1, 4-2-3-1, isso é 4-2-3-1. É o esquema que ele gosta de jogar. O 4-2-3-1 é o esquema. É, que é aquele esquema que tem de atacante, jogador sai jogando. Eu acho que a questão de Diniz não é só essa saída, mas sim dessa zagueiro adiantado. Eu acho que é uma coisa que ele vai querer coisinha, eu acho que o Diniz vai querer pegar um tempo que tá aí, sei, trabalhar para mudar, para se inventar o seu trabalho. Então, assim, mas voltando a falar do Renato Gaúcho, é um treinador que joga de acordo com o adversário, ele não é um treinador que joga só do esquema, ele tem variação tática, isso me agrada. Eu gosto de time ofensivo, com posse de bola, de time que está jogando, gosto, mas depende do jogo. Numa final de Copa do Brasil, meu amigo, você fizer o gol 1-0, tiver que fechar a casinha, tiver que dar chutão, meu amigo, tem que fazer. Tiver que cavar falta para ganhar tempo, você tem que ter essa malandragem. E eu acho que o Renato Gaúcho é um treinador que tem essa malandragem, ele conheceu o futebol brasileiro, saber como funciona. Então acho que ele vai conseguir fazer esse time competir. Eu acho que o Vasco vai conseguir chegar 11 sim das Copas. Eu acho que tem tudo para o Vasco conseguir chegar 11, tanto da Sul-Americana da Copa do Brasil. É claro que isso vai depender do campeonato brasileiro, tá? Eu acho que vai depender da posição que o Vasco tiver, mas eu acho que o Vasco pode avançar muito bem das Copas. Então acho que do brasileiro, acho que vai fazer um campeonato tranquilo. Nato Galo é um treinador que tem resultado. Dá para dizer que é um treinador mais pragmático, como é que são ele? Enfim, perdão, acho que é um treinador mais conservador, mas é um bom treinador. Eu acho que tem tudo para fazer um grande trabalho. Bom, galera, esse foi o vídeo, o esquema do canal. Vou ficando por aqui. Vou pedir a vocês que me ajudem até o final do mês a chegar a mil inscritos. Vou ficando por aqui, valeu e fui.